Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Oi. Vocês estão me escutando bem? O som tá bom? Deixa eu melhorar aqui. Boa noite. Boa noite. Bem-vindos. Maravilha. Vou aguardar enquanto o pessoal vai entrando. Gostaria que vocês fossem me falando de onde vocês são. Tem gente de São Paulo, tem gente do Rio de Janeiro. Quem puder, vai falando. Vocês estão me escutando bem? Maravilha, que bom que o som tá bom. Fico feliz. Ok. Deixa eu só ver aqui. Rio Bonito, Rio de Janeiro, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, bem-vindos. Goiás, muito bom. Oh, que beleza. São Paulo, alguém de São Paulo. Búzios, bem-vindo. São Luís do Maranhão. Maravilha. Show de bola. Natal. Que bom. Campo Grande. São Paulo. Espírito Santo, São Paulo. Minas. Bom, tenho familiares do Uruguai, agora estou morando no Rio de Janeiro. Quem aí tem na família ou conhece alguém que tem autismo? Vocês puderem colocar para eu poder saber, eu gostaria muito de saber. Se é um filho, se é um tio, se é um primo, se é um sobrinho, enfim. Ok, Natália, maravilha. Minha filha tem 3 anos, tenho um sobrinho. Minha filha tem autismo. Trabalho com judô com autistas. Bom trabalho, doutora. Obrigada. 2 filhos. Ok. Bom, gente, então o intuito da live de hoje é falar um pouquinho para vocês sobre autismo, ok? E explicar o que é, mais ou menos. Eu acredito que muitos de vocês já saibam, porque como vocês têm casos na família, então vocês devem buscar, né? Enfim, procurar saber, se inteirar sobre o assunto, ver as questões com relação aos tratamentos. E eu vou falar um pouquinho também sobre os tratamentos novos que estão sendo já feitos fora do Brasil, né? Com relação às crianças autistas. E falar sobre o CBD, a cannabis medicinal, o que ela pode ajudar, né? Como ela pode contribuir no tratamento dessas crianças, enfim, que têm o transtorno. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 70 milhões de pessoas no mundo se encaixam dentro do transtorno do espectro autista, ok? É um número muito grande. No Brasil, estima-se aproximadamente 2 milhões de casos de transtorno do espectro autista, sendo que metade ainda não está confirmada. O CDC, que é um centro de prevenção dos Estados Unidos, que é um órgão ligado ao governo dos Estados Unidos, ele estima que 1 a cada 68 crianças nasce com transtorno do espectro autista. E o que acontece, né? Quais são as causas do transtorno do espectro autista? São causas que ninguém sabe ainda exatamente, né, o que acontece, não são causas conhecidas, totalmente conhecidas.
Existe uma predisposição genética. Essa predisposição genética ou essa alteração genética, ela explica apenas uma parte dos casos, tá? Tipo a metade do risco. Existe um desequilíbrio do sistema imunológico nas células de defesa que estão localizadas no cérebro, principalmente os astrócitos, que leva a um processo inflamatório, ou seja, um processo de neuroinflamação, no caso neurocerebral, ok? Crônica. E essa neuroinflamação, ela afeta diretamente os neurônios cerebrais. E uma grande parte das causas, a maior de todas, né, é explicado pela epigenética, que inclui os fatores ambientais, o estresse, as infecções, as exposições a substâncias tóxicas, complicações que ocorreram durante a gravidez, tá? Desequilíbrios metabólicos possuem o mesmo peso e probabilidade de aparecimento do distúrbio. Ou seja, hoje a epigenética, ela se classifica mais ou menos em 80%, tá? Da pessoa manifestar os sintomas do transtorno do espectro autista. Seria aproximadamente 20% só dos casos genéticos. Então, existe talvez, vamos dizer assim, um gene, tá? Para a expressão desse transtorno mas esse transtorno ele pode se desenvolver ou não através das alterações genéticas. Ou não necessariamente tem um gene, né, a parte genética, mais a parte da epigenética, esses fatores ambientais, conforme eu falei para vocês, podem fazer alterações no organismo, no metabolismo das pessoas, né, e fazer com que elas desenvolvam esse processo, né, esse transtorno do espectro. Por que seria um transtorno do espectro autista? Segundo o DSM-5, que é a classificação das patologias, das doenças. Por quê? Porque é uma variedade de sintomas, tá? Então, o que acontece? A criança, no caso, a pessoa que tem o transtorno, nenhum autista ele é igual ao outro, tá? Alguns eles vão apresentar um quadro leve ou quadros severos do transtorno do espectro autista. Tem criança que apresenta quando nasce e tem criança que vai apresentar lá com 1 ou 2 ou 3 anos de idade. Existe uma variabilidade tanto na idade, tá? Quanto nessa questão que eu falei para vocês, deles serem iguais, cada um é cada metabolismo é cada um funciona de uma maneira, tá? E alguns apresentam essa variabilidade do quadro ser leve ou do quadro ser severo. Então, isso também faz uma diferença danada. Então, na hora que vai tratar uma criança autista, não tem como você tratar as crianças de forma igual, como uma receitinha de gaveta, porque cada um vai apresentar um comprometimento em uma parte do cérebro diferente, tá? Então, às vezes, normalmente, ele nunca apresenta em um ponto do cérebro só. São várias partes do cérebro, né? Que vai ter a ver com essa questão comportamental da criança, a questão da comunicação, a questão da interação social, desculpa, gente, tá? Então, a criança ela tem que apresentar deficiência nessas 3 áreas, que é a área da comunicação, do comportamento e da interação social. Tá bom? E assim, dentro desses 3 sintomas, vamos dizer assim, dessas 3 manifestações, nós vamos ter vários outros sintomas que estão correlacionados nessas áreas que eu falei com você. Cada parte dessa, a comunicação, o comportamento, a interação social, está localizado numa parte do cérebro diferente, ok? Então, vamos imaginar que é o cérebro de uma criança autista e nós temos várias partes no cérebro, né? Uma responsável pela comunicação, outra pelo comportamento, outra pela interação social. E aí existe uma dificuldade de uma área, vamos dizer assim, se comunicar com uma outra área. A criança ela não consegue, ela começa uma sinalização, né? Vamos dizer assim, uma conversa, mas ela não consegue terminar. Existe uma deficiência nesse caminho, uma alteração nesse trajeto, entendeu? Então, essa dificuldade entre um lado do cérebro, vamos dizer, uma parte se comunicar com a outra, isso a gente classifica, vamos dizer assim, com essa questão do transtorno do espectro autista. E espectro é por causa disso, porque envolve muitos sintomas diferentes, tá? Nessas áreas, em graus diferentes, né? Então, a gente pensa assim, no espectro do som, né?
a gente vai ter tipo uma régua, né, que vai medir várias amplitudes, enfim. E assim, dentro do espectro, a gente tem isso, desde sintomas leves até sintomas graves dentro desse transtorno que eu falei para vocês, que afeta várias áreas do cérebro. Pode afetar uma área a mais ou uma área a menos, enfim, ok? Então, o que acontece? O quadro clínico, normalmente, dessa criança, né, o que a criança começa a desenvolver? Ela normalmente pode iniciar quando bebê, conforme eu falei para vocês. O vídeo pausou aqui, foi mal. Ou quando ela vai crescendo, 1 ano, 2, 3 anos, né? A criança apresenta dificuldade de integração social, né? Ou seja, ela tem dificuldade de manter o contato visual, ela tem dificuldade de fazer expressões faciais, de fazer gestos, de expressar as próprias emoções e de fazer amigos, tá? A comunicação dela é uma comunicação pobre, é uma comunicação deficiente. Ela tem bloqueios para começar e manter um diálogo. Ela tem um uso repetitivo da linguagem. Ela tem padrões restritos de comportamento, ou seja, ela tem um intenso interesse em coisas específicas, dificuldade de imaginação, apego excessivo a rotinas e a manias, tá? Então aqui você pode ver que a criança está fazendo, ela está empilhando às vezes carrinhos. Ela está vendo as cores, ela está juntando as cores, né? De modo que ela bota tipo os vermelhinhos tudo igual, os azulzinhos tudo igual. E o que acontece? A criança não está brincando, ela está organizando as coisas que estão ao redor dela. Ela está organizando os carrinhos, ela está organizando os lápis de cor, né? Ela está organizando os objetos que tem ali perto dela. Então ela tem uma dificuldade na questão de alteração da rotina, né? De fazer coisas novas. Ela tem uma seletividade alimentar, né? A maioria das crianças, elas às vezes gostam ainda de se alimentar com alimentos pastosos, porque ela não consegue comer, enfim, né? Ela rejeita o que é novo, tá? Então, em função disso daí, a criança vai desenvolver esse transtorno, né? Dentro desse espectro que eu falei para vocês. E como é que é feito o tratamento hoje, de acordo com a medicina tradicional que a gente conhece, né? O que eles falam? Que não existe um tratamento específico, tá? Então, hoje em dia, o que acontece? Não existe remédio para tomar especificamente para tratar o transtorno do espectro autista. Os tratamentos medicamentosos, quando eles existem, eles estão associados a outros tipos de sintomas, né? Como TDAH, a agitação, a irritabilidade, o distúrbio do sono, o transtorno obsessivo compulsivo, a depressão, tá? Então, para o autismo em si não existe um tratamento. São utilizados muitas vezes antidepressivos devido à agitação da criança, a depressão, a insônia, a irritabilidade, as fobias, né? São utilizados também antipsicóticos por causa da agitação, da inquietude, da agressividade da criança. Às vezes são utilizados estimulantes para tratar o déficit de atenção, a agitação também, conforme eu falei para vocês, estabilizantes de humor, ansiolíticos, porque às vezes as crianças elas têm dificuldade para dormir também, elas têm muita insônia, são muito inquietas, têm a agressividade, né? E muitos acompanhamentos terapêuticos por multiprofissionais, fonoaudiólogos, psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, educadores físicos, né? Enfim, então voltando para a parte, né, da abordagem da medicina integrativa, como a gente pode tratar essas crianças, né? Como a gente pode ajudar essas crianças que estão com autismo. O que eu recebo no meu consultório e o que eu trato no meu consultório é sempre essa abordagem de forma integrativa, de forma integral. É necessário a gente avaliar o metabolismo dessa criança. Como eu falei, a maioria das causas hoje em dia são causas epigenéticas, tá? Pouca porcentagem só é genética. Então, não sendo genética, a gente consegue propor um tratamento diferenciado e aí a gente consegue ajudar essa criança a sair do quadro do transtorno do espectro autista.
É possível a reversão, tá? Eu tô falando porque eu tenho pacientes que saíram do quadro, então esse negócio, vai ser autista pro resto da vida. Tem crianças que sim, que vão ser autistas pro resto da vida. Tem crianças que não, que a gente consegue fazer uma reversão do quadro dela. Quanto mais cedo a gente diagnostica a criança, mais cedo a gente inicia o tratamento, melhores são as respostas que nós temos, né, em função desse tratamento. Então, quando a gente está falando dessa parte da abordagem metabólica, é possível, a gente tem que avaliar a parte da intoxicação de metais, tá? Porque a criança, ela absorve muito os metais, vamos dizer assim, ela tem uma dificuldade de fazer uma desintoxicação do corpo. Então, para ela, tudo que está em excesso no ambiente se torna agressivo, se torna tóxico. Então, as crianças todas elas chegam aqui com altos graus de metais no corpo, então tem que fazer uma limpeza, tem que quelar esses metais. Por quê? Porque isso causa neuroinflamação, depósito de toxinas no cérebro, tá? Então essas toxinas cerebrais vão causar esse processo de neuroinflamação. Então é importante abordar essa parte da criança dos metais, tá? A gente tem a parte da alimentação, que isso é muito importante. Hoje em dia os alimentos que a gente come são altamente assim destruidores do nosso corpo, né? Cheios de agrotóxicos. A gente tem a lactose, muitos pacientes têm sensibilidade à lactose, não só a lactose, mas a caseína, que são altamente inflamatórios. O glúten é altamente neurotóxico, independente se a pessoa tem sensibilidade ou não, ele é neurotóxico, ele causa neuroinflamação, tá? Então, todo o processo no corpo do ser humano de adoecimento parte de um processo inflamatório. Então, para desenvolver um autismo, para desenvolver um câncer, um Parkinson, um Alzheimer, a pessoa inicia com um processo inflamatório, tá? Então, é importante a gente fazer uma abordagem para entender as causas dessa inflamação, que vão levar a uma neuroinflamação, né? Uma inflamação intestinal, enfim. Então, voltando para a questão alimentação, né? Então, a gente tem vários alimentos. O milho é um alimento transgênico, que a gente também não tem enzimas para fazer a digestão, a quebra. Então, nós funcionamos como um todo, né? Que é importante fazer essa avaliação. Então, normalmente, os alimentos que as crianças autistas gostam são os que mais fazem mal para eles. Então, existe um teste chamado teste de sensibilidade alimentar, que a gente avalia 200 Pessoal, estão me escutando? Ai, pai. Voltou agora? Tá funcionando direitinho? Acho que agora voltou, hein? Voltou, né? Só o som que voltou. Agora eu acho que voltou, né? Pronto, agora voltou. Ok. Tá. Então, voltando lá a falar sobre o teste de sensibilidade alimentar. Esse teste, a gente avalia 216 alimentos, tá? Os alimentos comuns que a gente come no dia a dia, tipo arroz, tipo feijão, alface, tomate, avalia também os tipos de carne, queijos, enfim. São vários alimentos e é feito um quantitativo da reação desses alimentos no nosso corpo. Então, é retirada uma amostra do sangue, tá? Esse sangue, ele é testado com vários alimentos. E aí, quando ele é testado com vários alimentos, ocorre uma graduação, vamos dizer assim, né? Eles quantificam quanto que dá. Então, existem várias faixas
dessa quantificação. Se tiver dentro de uma faixa verde, que se eu não me engano é até 8, significa que a reação que o seu organismo teve, o seu sistema imunológico teve àquele alimento, foi uma reação normal, que não causa nenhuma sensibilidade, nenhuma inflamação, né? Não vai causar nenhum processo de agressão ao organismo. Agora, se apresentar amarelo, se apresentar laranja, se apresentar vermelho, significa que essa reação já foi maior, né, e que ativou o sistema imunológico, ou seja, o seu sistema imunológico entendeu que aquele alimento é como se ele fosse um vírus, uma bactéria que está entrando no seu corpo, e aí ele vai tentar combater aquela bactéria, aquele vírus, que no caso é o alimento, né? E com o tempo, ele tentando combater, ele tentando eliminar aquele alimento que você ingere todos os dias praticamente, né? Ele vai indo para algumas outras partes do corpo e vai causar alguns desequilíbrios, e no caso ele também atua na parte do cérebro, fazendo essa neuroinflamação e, obviamente, a inflamação intestinal. Com essa inflamação intestinal, que a gente chama de disbiose, né? Isso dificulta com que o organismo absorva os nutrientes. Ou seja, a gente tem dificuldade de absorver as vitaminas, a gente tem dificuldade de absorver os nutrientes dos alimentos, né? Então a gente vai ter um déficit desses nutrientes no nosso corpo, o que vai prejudicar todo o desempenho do organismo. Por quê? Porque o nosso organismo, ele funciona o tempo inteiro, tá? Através de reações bioquímicas. São reações bioquímicas que estão acontecendo o tempo inteiro. Você está dormindo, as reações bioquímicas no teu corpo estão acontecendo, ok? Você está andando, as reações bioquímicas no teu corpo estão acontecendo. Você é uma reação bioquímica enorme, vamos dizer assim. Então, se você não tem matéria-prima, você não tem os nutrientes, como é que essas reações bioquímicas acontecem? Elas não acontecem, elas acontecem com deficiência, né? Então, é muito importante numa criança, quando a gente fala de tratamento autismo, que essas funções bioquímicas, esses nutrientes, eles estejam bem colocados, bem nutridos, as crianças estejam bem nutridas, para que essas reações possam ocorrer e o organismo tenha a chance de se auto-recuperar, entendeu? De se auto-limpar, vamos dizer assim. Então, essa questão da alimentação é um fator extremamente importante. Esse teste de sensibilidade alimentar é um critério que eu uso aqui quando a gente está trabalhando com essas crianças, né? O outro que eu falei, que faz essa avaliação dos metais tóxicos e também não só dos metais, mas dos nutrientes, das vitaminas, né? Dos minerais, enfim, é chamado mineralograma, ok? Que faz essa análise, que dá a leitura de como que está deficiente, o que que tem, o que que não tem, o que que precisa, tá? E aí saber se vai quelar ou não, então isso também é um fator muito importante. A gente também vê a questão da ozonioterapia. A ozonioterapia para crianças autistas é fantástico, assim, tem que avaliar se a criança tem indicação, ou seja, ela tem um perfil para tratamento com ozônio, porque tem criança que não tem, então existe um exame específico que você precisa fazer para poder avaliar se realmente a criança vai se beneficiar, porque às vezes ao invés de fazer bem, acaba fazendo mal. Então é importante que a criança tenha esse perfil, né, de tratamento, então é necessário avaliar. Então a gente faz o ozônio, que tem ótimas respostas, né? Porque o ozônio ele diminui o processo inflamatório, né? Tanto a inflamação intestinal quanto o processo de neuroinflamação. Ele ajuda a regular toda a parte hormonal dessa criança também, né? Ela ajuda, no caso, a absorção dos nutrientes. Então, o ozônio é muito bom. É antibactericida, antifungicida. A gente também tem que avaliar se essa criança, né, ela tem muitos, vamos dizer assim, processos de verminoses, de fungos, porque muitas dessas crianças têm, inclusive os flappings que a gente vê, são resultados às vezes desses processos, então precisa durante um período fazer tratamento com remédios específicos para poder combater isso daí e melhorar o quadro clínico dessa criança, ok? Então é uma abordagem que você precisa entender todo o funcionamento, né, da criança, como é que ela está funcionando, o que está acontecendo com ela. Não é só uma abordagem que você, vai lá, toma isso, você está diagnosticado e você vai ser assim para o resto da sua vida. Não. Hoje temos vários tratamentos que nós podemos utilizar para poder ajudar a criança a melhorar esse quadro dela, tá?
Então, essa é uma das abordagens que eu utilizo aqui no consultório, tá? Eu gostaria de falar agora para vocês, né, como atua os canabinoides no tratamento do autismo, que eu tenho certeza que muitos aí estão querendo saber também como é que funciona. Então, eu vou falar para vocês sobre um estudo, tá? Que foi conduzido numa universidade em Israel e foi publicado numa revista científica muito conhecida, Nature, que eles estudaram 188 crianças com TEA, que eram menores de 18 anos, e administraram canabinoides para essas crianças, né, entre 2015 a 2017, e após 6 meses de tratamento. Qual foi o resultado que eles tiveram? 83% das pacientes, das crianças, elas tiveram avanços significativos e moderado no quesito aspecto comportamental. Tiveram redução no nível de ansiedade, concentração melhorou, o humor se estabilizou e qualidade de sono. Eles conseguiram realizar tarefas simples do cotidiano, como se vestir sozinho, tomar banho, impactou assim absurdamente a rotina da família, óbvio, né, e da criança, porque é uma qualidade de vida que dá para a criança e para os pais, que eu sei que é muito difícil, os pais que passam por essa situação, né, o cuidado, a atenção, enfim, todo esse trabalho intenso em cima da criança, né? E nesse estudo, antes apenas 1/3 afirmava ter uma boa qualidade de vida. E esse índice dobrou, foi para 86% após 6 meses de tratamento. Então, o que esse estudo demonstrou, né? O que ele quis falar pra gente? O que ele está falando? Que ele melhorou os sintomas centrais no tratamento do transtorno do espectro autista, que antes era sem tratamento. Como a gente diz por aí, as pessoas falam, não tem cura, não tem tratamento, não tem tratamento. E através dos canabinoides, a gente consegue ver que tem tratamento sim, que melhora a comunicação, que nunca tinha sido observada antes essa melhora em nenhum tipo de tratamento. Então, como que os canabinoides atuam, né, no corpo da gente? Como é que funciona? A gente tem um sistema chamado sistema endocannabinoide, tá? Esse sistema foi descoberto há aproximadamente 50 anos atrás pelo professor Rafael Michula. Ele é considerado o pai da cannabis. Por quê? Porque foi ele que, através dos estudos que ele fez, descobriu o THC, isolou o THC, isolou o CBD, descobriu os receptores espalhados no nosso corpo, ele e a equipe dele, descobriram que a gente produz neurotransmissores chamados endocannabinoides que se ligam a esses receptores do nosso corpo e descobriu que a gente tem um sistema chamado sistema endocannabinoide, que é onde interage esses receptores que a gente tem com esses endocannabinoides, esses neurotransmissores que a gente produz, né, e que regulam todos os outros sistemas. Esse sistema endocannabinoide, ele é considerado o maior sistema do corpo humano. Por que ele é considerado o maior sistema do corpo humano? Porque a gente tem receptores espalhados praticamente em todos os órgãos que a gente tem, tá? Então, no cérebro, no coração, no intestino, nos ossos, entendeu? Na parte dos órgãos reprodutivos, tá? Então, por ele estar espalhado em todos os órgãos do nosso corpo, a gente constitui ele como o maior sistema já descoberto até hoje, porque o sistema neurológico é um sistema, é o neurológico, né? A parte neurológica. O sistema ósseo vai estar lá, a parte óssea do corpo, né? Cardiovascular, circulação, coração. E esse não, esse está espalhado em todas as partes do nosso corpo, tá? E ele, quando ele está ok, quando ele está 100%, ele arruma, ele modula, ele ajusta todos os outros sistemas. Por quê? Porque se ele está em todos os outros sistemas, através de uma sinalização chamada sinalização retrógrada, que foi descoberto por ele também, né, e pela equipe dele, ele vai refazendo todas as comunicações que foram feitas de forma errada pelo nosso corpo, tá? E em função disso daí, a gente consegue ver respostas maravilhosas para o tratamento de diversas
patologias por causa disso, porque esse sistema é o maior que existe no corpo, está espalhado em praticamente todos os órgãos, e quando a gente utiliza, vamos dizer assim, o CBD, né, os canabinoides, esses canabinoides, eles mimetizam essas substâncias que a gente produz no nosso corpo, chamado neurotransmissores, né, os endocannabinoides, ok? Então eles vão se ligar, os fitocannabinoides, os canabinoides que vêm da planta, vão se ligar a receptores que estão espalhados no nosso corpo, tá? Fazendo mais ou menos esse papel dos endocannabinoides que a gente produz. E aí faz essa modulação. E como que ocorre no cérebro, né? Conforme eu falei para vocês, o cérebro da criança autista, ela começa uma conversa, né? E tem dificuldade de terminar essa conversa, né? De uma área para outra, vamos dizer assim, de uma parte para outra. Então, o que acontece durante esse período? Ali a gente está com o cérebro que tem essa dificuldade. Está um lado, vamos dizer assim, gritando com o outro, eles não estão conseguindo se comunicar, se falar direito, a comunicação está toda errada. Então, nesse momento que houve essa comunicação, que a comunicação foi falha, o sistema endocannabinoide, ele entra em ação. Tá? Então a gente tem o pré-sináptico lá no cérebro, tá? Os neurônios, estamos lá nos neurônios do cérebro. Então vamos pegar um neurônio aqui. O neurônio tem a fenda pré-sináptica e o pós-sináptico. Então o pré está lá gritando com o pós, tá? O pós não está entendendo nada do que ele está falando, eles não estão conseguindo se conversar, né? Então produziu um monte de neurotransmissor, jogou aqui, não existe uma conversa entre eles de direito, enfim. E aí então é ativado o sistema endocannabinoide. Então os endocannabinoides nesse momento aqui no pós-sináptico são produzidos, tá? E aí eles são produzidos, eles saem daqui do pós, vão pro pré, aonde ele começou a falar, tá? E não teve acordo, né? Porque eles não conseguiram terminar a conversa, não terminaram a conversa. Então ele sai daqui, a anandamida vem, 2AG, vai para cá, se liga aqui nos receptores que eu falei para vocês, tá? Receptores do sistema endocannabinoide. E quando ele se liga aqui nesses receptores, eles regulam a liberação desses neurotransmissores, essas conversas. Então, se estava gritando muito, passa agora, então, não gritar mais, ele fica quieto. Ele entende que nesse momento ele não precisa mais falar, tá? Então, aí, o que começa a sair daqui começa a ser eficaz para esse outro neurônio. Então, a conversa, ela começa e ela termina. Ok? Eles se unem, eles conseguem conversar. É como se a gente estivesse fazendo uma terapia de casal. O casal tá lá, não consegue se entender, né? Um fala A, o outro fala C. E eles não querem se separar, enfim. Então eles arrumam uma terapeuta para poder ajudar nessa conversa deles, né? Então a terapeuta vai lá, conversa com um, conversa com o outro e depois traduz para o casal para que eles consigam se entender, né? A palavra, a mensagem, a conversa, a linguagem seja a mesma. Só que a terapeuta, infelizmente, muitas vezes ela não consegue, né? Ajudar esse casal. No caso, o sistema endocannabinoide, a anandamida, ela faz isso, ela ajuda mesmo, ela resolve essa situação, ok? Que às vezes não acontece na terapia de casal. Mas enfim, então ela refaz essa conversa e nesse processo, o que acontece? Se existem processos inflamatórios, né, cerebrais, enfim, o CBD, o canabidiol, enfim, ele tem propriedades anti-inflamatórias, tá? Então a anandamida, ela diminui as citoquinas inflamatórias e ajuda a produção de anti-inflamatórios, vamos dizer assim. Tá? Então vai fazendo uma modulação, ocorre uma neuromodulação. Vocês já devem ter escutado falar sobre o que é neuromodulação, correto? Então, ocorre uma neuromodulação nesse momento, tá? Uma neuroplasticidade, ele atua exatamente assim. Então, o CBD, na verdade, onde entram os fitocannabinoides nesse momento. Então, houve a liberação aqui do pré-sináptico, pós, né, desses neurotransmissores que estão em desequilíbrios. São produzidos aqui no pós-sináptico, de novo,
os endocannabinoides para poder vir conversar com o pré-sináptico, que se liga a esses receptores que estão aqui. Então, os canabinoides, eles agem exatamente se ligando a esses receptores aqui. No caso, o CBD, ele não liga no receptor. Ele aumenta a quantidade da anandamida, que é esse endocannabinoide que foi liberado aqui. E aí a anandamida vai, quando ela está em quantidades maiores, ela vai se ligando a outros receptores, os receptores que estão aqui, ok? Já o THC, ele se liga a esses receptores aqui. Só que, gente, uma coisa que é muito importante, quando a gente está falando em tratar crianças autistas, o THC em doses altas, tá? Ele pode causar alterações cognitivas graves futuramente, tá? Então, ao invés de melhorar, às vezes aparenta melhora no momento, mas no futuro pode causar transtornos maiores. O mais indicado é tratamento com o canabidiol, ou dependendo se a resposta não for tão boa, né? Um pouquinho de THC, mas é uma dosagem muito pequenininha, porque o CBD é que tem as propriedades, as melhores propriedades para esse tipo de tratamento, tá? Como a parte anti-inflamatória, ansiolítica, ele regula essa questão dos neurônios, da parte de equilíbrio dos neurotransmissores, tá? A serotonina, então a dopamina, ele vai atuar, ele vai ajudar nesse equilíbrio. Existe um teste também que eu costumo fazer aqui, que é um teste para a gente avaliar como é que tá os neurotransmissores das crianças. Isso é muito importante, porque a maioria delas estão com deficiência de dopamina, às vezes estão com muita noradrenalina, então você precisa fazer um equilíbrio desses neurotransmissores, você precisa dar as substâncias específicas, os substratos, igual eu falei para vocês, para que o corpo funcione em equilíbrio perfeito, ok? Se não tem, como é que funciona? Se eu tenho um carro, uma BMW, e eu não tenho gasolina, como é que eu vou atravessar de São Paulo para o Rio de Janeiro? Eu não vou sair nunca de São Paulo para o Rio de Janeiro, ok? Porque eu não tenho combustível. Se eu boto um combustível adulterado, eu também não consigo atravessar de São Paulo para o Rio de Janeiro, tá? Só uma coisa, dar uma chamada aqui. Eu tenho um grupo no WhatsApp, tá? Que vocês podem achar esse grupo lá no link da minha bio e entrar para esse grupo e participar desse grupo. Eu chamo todos vocês para poderem participar do grupo, porque lá eu coloco várias informações falando sobre essas questões, né, de tratamento com cannabis, artigos científicos, enfim, explicando sobre o que é a planta, como é que funciona no organismo, como é que não funciona. Então eu chamo vocês a participarem desse grupo. Se vocês souberem alguém também, né, que esteja precisando de ajuda, que vocês possam indicar essas pessoas para poderem participar também do grupo, fazerem parte, ok? Para que a gente possa tirar as dúvidas, enfim, ajudar as pessoas, né? Trocar informação, isso é muito importante. Quanto mais pessoas ficarem sabendo, mais a gente vai poder ajudar essas pessoas a terem qualidade de vida, a essas pessoas a terem uma vida mais digna, as famílias, né, viverem bem como vocês querem. Então, quanto mais pessoas vocês divulgarem, puderem estar levando isso, vocês vão estar fazendo muito bem, tá? Eu falo que é uma causa do bem, a gente poder ajudar as pessoas, isso não tem preço. E eu também queria falar sobre o Centro Brasileiro de Referência em Medicina Canabinoide aqui no Brasil, né? Que eu montei esse centro aqui, onde eu sou diretora, né? Aqui no Brasil, é um modelo canadense que a gente segue, então a gente trouxe alguns parâmetros do Canadá e desenvolvemos esse centro aqui. É o primeiro centro brasileiro, né, de referência com cannabis medicinal e que a gente aborda a medicina integrativa. Então eu convido vocês também para virem conhecer, enfim, o nosso centro, entenderem como é que funciona. A gente tem um trabalho muito legal aqui, tá? Então que vocês possam ser muito bem-vindos aqui, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E a gente tem toda essa abordagem que eu tô falando para vocês, esses tratamentos, essas terapias, tá certo? Então, existe uma outra questão também. Quando a gente fala em canabidiol, cannabis, né? Alguns estudos mostraram que os pacientes com autismo, eles também apresentam níveis baixos desse endocannabinoide que eu falei anteriormente, que é a anandamida, tá? Então, se a pessoa apresenta deficiência de anandamida, que isso existe hoje
uma história, né, vamos dizer assim, um quadro clínico uma patologia chamada síndrome da deficiência clínica de endocannabinoides. Isso já foi comprovado que essa deficiência no corpo de endocannabinoides pode provocar várias patologias, não só a questão do autismo, mas pode provocar muitas outras patologias. O que a gente entende? Que se a gente repõe, né, ajuda, no caso, a questão do organismo, de produção de anandamida, ou até suplementar, né, a gente estimula o organismo a funcionar novamente da maneira que ele era antes. E o CBD, ele tem esses efeitos modulatórios na área paralímbica, a área límbica e paralímbica do cérebro, que é a área relacionada com as emoções. Os endocannabinoides, eles vão regular esses disparos, inputs das atividades dos neurônios por meio desse controle que eu falei para vocês, que é o controle retroativo ou pós-sináptico. Ou seja, ele vai organizar, inibir o que tiver que inibir e fazer com que saia, né, excitar o que tiver que excitar, ok? Então, isso é muito, muito, muito importante quando a gente fala de tratamento de autismo, tá? Agora eu vou dar uma lida nas perguntas para poder ver o que vocês estão falando, porque eu acho que eu já falei tudo que eu precisava falar. O centro, ele fica no Campo Belo, em São Paulo. Lembrando também que a gente está fazendo telemedicina, ok? Então, a gente faz consulta por via telemedicina online. Eu também sou professora, dou curso de capacitação para médicos para prescreverem a cannabis medicinal, né, os canabinoides. Todo mês nós temos curso de capacitação, porque eu entendo que isso é muito importante para a área médica. Quanto mais médicos souberem prescrever, entenderem sobre o tratamento, mais esses médicos podem ajudar outros pacientes, outras famílias, tá? Enfim, a gente consegue aumentar essa corrente do bem, porque eu tenho interesse que todas as pessoas que tenham necessidade, que tenham indicação, tenham acesso a esse tratamento, a essa terapia. Isso é muito importante, porque faz uma diferença na vida das pessoas, tá? Vamos ver. É possível tratar só com CBD, sem os alopáticos? Sim. É possível. A maioria das vezes as crianças chegam aqui no consultório já tomando várias medicações, né? Então eu vou ajustando a dose do CBD, do canabidiol, enfim, né? Dos canabinoides, até chegar numa dose que é a dose ideal para ela, porque cada um tem uma dose específica, cada um tem um comprometimento específico, conforme eu falei para vocês. Então cada um requer uma abordagem diferente, ok? Cada um vai tomar uma dosagem diferente. E aí, quando a gente consegue, vamos dizer assim, ajustar essa dose, a gente vai reduzindo as outras medicações, vai retirando gradativamente as outras medicações e vendo a resposta dessa criança, do paciente, enfim, ok? E muitas vezes, a maioria das vezes, a gente retira todas as medicações, mas não é da noite para o dia, tá? O desmame, às vezes demora 1 mês, às vezes 2, às vezes 3, às vezes 6 meses. Depende da quantidade que a criança está tomando, depende do quadro clínico dessa criança. Então, assim, tudo é muito relativo, mas a ideia é fazer realmente a retirada dos outros medicamentos. Quando a gente regula essa parte metabólica, conforme eu falei para vocês dão para a criança, né, o corpo que ele precisa para se autocurar, para poder responder a esses processos, e aí sim ele consegue ter chances de, por ele só, fazer esses controles, né? Vamos dizer assim, esse reequilíbrio. E a cannabis medicinal, quando eu falo em tratamento de cannabis medicinal, né, a gente está falando que ela é altamente homeostática, ou seja, ela busca o equilíbrio do corpo, tá? Então ela vai entender o que está desequilibrado para poder procurar fazer esse equilíbrio do corpo, tá? Vamos lá, o que mais aqui? Qualidade de vida para os filhos, exatamente. Meu filho usa CBD, graças a Deus está bem, sem medicação controlada. Outra coisa que é importante, que eu falo muito, que a gente precisa avaliar, gente. O que acontece? Hoje em dia tem no mercado vários produtos à base de cannabis medicinal. Produtos que são CBD puro, produtos que são full spectrum, que tem THC, né, e outros compostos na fórmula, né, como os terpenos, os flavonoides, enfim. E o que acontece? A gente precisa saber exatamente a dose
e o que que tem naquele composto que a gente está dando para as crianças, ok? Isso é muito importante. Qual é a dosagem de CBD? Qual é a dosagem de THC, tá? Se aquele produto é orgânico, se aquele produto não é orgânico, qual foi o óleo que foi dissolvido ali, que foi diluído, né, para que aquela criança possa tomar. Porque se tem metais, às vezes tem muitos óleos que tem metais, né, metais tóxicos, que tem outros compostos que vão intoxicar a criança, porque a cannabis, ela é uma planta que absorve tudo, tá? Então, se tiver um pouquinho de metal, vamos dizer assim, então ao invés de melhorar, pode acabar no futuro prejudicando. Como eu falei, o THC em altas doses, ela causa comprometimento cognitivo. Então, no presente, você às vezes avalia tá bem, mas no futuro você pode ter vários outros distúrbios e alterações. O THC em altas doses, ele causa taquicardia, ele pode causar pânico, ele pode causar psicose, ok? E uma criança, ela não consegue dizer para você o que ela está sentindo, ainda mais uma criança autista. Pode levar a questão, a taquicardia, a criança ficar super acelerada, mais agitada, tá? Então tem que ter um controle, assim, um critério muito grande para fazer tratamento com THC em crianças autistas ou em crianças de um modo geral. É importante saber, normalmente os produtos que eu passo, né? Todos eles possuem um certificado de análise. Nesse certificado de análise diz exatamente a concentração de CBD, a concentração de THC, a concentração, tipo os terpenos que fazem parte do óleo, né? Se tem metais, se não tem metais, os pesticidas que foram utilizados, ou seja, tudo. Nesse certificado de análise você sabe o que você está dando. Então você consegue acompanhar exatamente o desenvolvimento dessa criança. Então é muito importante com que vocês saibam o que vocês estão dando para os filhos de vocês. Porque às vezes pode parecer no momento que a solução é melhor, mas não é. E se vocês tiverem dificuldades em adquirir os produtos com certificado de análise, fiz uma live falando sobre o processo de judicialização. E nesse processo eu explico exatamente isso, como é que vocês conseguem ter através do SUS, né, esse benefício para os filhos de vocês, enfim, para as famílias, tá bom? Então é importante vocês saberem o que está acontecendo, né? O que vocês estão dando, da onde que está vindo. Vamos lá, aqui tivemos ganhos a partir de 30 dias de uso. Por favor, me coloca no grupo. Para colocar no grupo, é só você ir lá na minha bio, tá? E lá tem um Linktree. Você clica lá em cima, vai direcionar vocês para uma página e ali tá assim, participar do grupo de WhatsApp. Aí é só você clicar ali que você vai entrar no grupo de WhatsApp, ok? Vamos lá, mesmo sendo THC em dose baixa, não deu bom. Então, aqui a Jennifer falando, né, que mesmo o THC em dose baixa não deu bom, acredito, pro filho, né, enfim. Então, tem crianças que têm sensibilidade a THC, então é muito complicado você dar o THC, né? Por exemplo, eu tenho sensibilidade a THC, eu não posso usar mais do que 2 mg de THC. Se eu usar 2 mg de THC, eu entro em pânico, tá? Eu fico mal mesmo. Então, tem pessoas que têm muita sensibilidade. A criança, a gente não sabe, né? Ela não pode falar o que ela está sentindo. Então, por isso que é muito importante vocês avaliarem o que vocês estão dando para elas. Mas alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos lá. Começa a usar, não era bebê ainda, que durante 2 anos foi só maravilha. Médio a severo. Bom, deixa eu voltar aqui, ver se tem alguma dúvida. Uma dose mínima, né? Que a Jennifer tá falando aqui, foi a dose mínima. Tá. Produtos importados. Tem de vários países. Tem do Canadá, tem dos Estados Unidos, né? Enfim, depende, né, porque assim, cada um vai ter uma apresentação diferente. Então, você tem CBD isolado em diversos miligramas, vamos dizer assim, né?
E a gente também tem o Full Spectrum, que tem THC, agora tem o Full Spectrum, que é no caso sem THC, ou seja, tem todos os terpenos, tem o CBD, né? Mas não tem THC, tem o CBG, enfim, entre outros, que também ajudam, só que esse daqui eu não sei como é que tá aqui no Brasil ainda, esse Full Spectrum que não tem THC, né? Que é muito bom no caso, porque você consegue manter os terpenos que ajudam na neuromodulação, né, que também estimulam o sistema endocannabinoide, como você tem também os flavonoides, que são antioxidantes poderosíssimos, que têm potencial de anti-inflamação, enfim, várias outras coisas. Então, cada médico ele vai prescrever vamos dizer assim, de um produto de uma empresa específica ou de várias empresas. Eu não trabalho com uma empresa específica, eu avalio o quadro clínico do meu paciente e dali eu escolho um perfil de canabinoides que é específico para o tratamento dele. Hoje em dia tem perfil de canabinoides, né, de óleos, que você pode escolher até os terpenos que você quer que tenha que você vai administrar para o seu paciente. Então, os terpenos, a gente sabe que eles são muito bons, são muito utilizados para aromaterapia. Como eu falei, eles ajudam a fazer uma neuromodulação também. Eles também estimulam o sistema endocannabinoide, então isso a gente também tem respostas muito positivas no tratamento. Então, precisa saber para poder indicar. Eu vejo hoje o tratamento com a cannabis medicinal como uma medicina, tá? Então, é necessário estudar, não é só você dar o remédio, dar a cannabis, enfim, sem saber, porque existem milhares de coisas acontecendo, várias reações, os canabinoides interagem com outros receptores no nosso corpo, né? Então, com outras enzimas, outras substâncias, então faz várias modulações, está agindo o tempo inteiro, então o excesso também é ruim, não faz bem. Então é importante você saber as possíveis interações, né? Tudo que pode acontecer com essa criança, com essa pessoa que está utilizando, porque ao invés de às vezes fazer bem, você pode acabar prejudicando o quadro da pessoa, né? E tem pessoas que também não têm resposta nenhuma ao tratamento com a cannabis, então é realmente muito importante você saber o que você está dando, né? Como é que você está fazendo. Por isso que eu aconselho sempre o acompanhamento de um médico, ok? Tá bom, gente? Então, alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Só um minuto. Oi, voltei. Tá, então a live já vai cair, tá? Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, tá? Usa para tratar fibromialgia, eu vou fazer uma live falando sobre fibromialgia, tá? Dor crônica, no caso. Eu vou fazer várias lives falando sobre o tratamento da cannabis em diversas patologias, a importância do ômega 3. Eu vou falar rapidinho porque está acabando. É muito importante porque o ômega 3 é um excelente anti-inflamatório, tá? E é uma gordura excelente para o corpo, então ele também ajuda toda a parte de cascata hormonal, ele ajuda na condução, vamos dizer assim, cerebral, então ele é excelente e é muito importante suplementar as crianças autistas com ômega 3, não só as crianças autistas, mas em qualquer patologia, tá? E é importante nós suplementarmos o nosso corpo, ter um nível bom, né, de HDL, que seria essa parte da gordura boa do corpo, para poder combater os processos inflamatórios, então é muito importante. Também tem a melatonina, que tem indicação para algumas crianças, né? Tem a vitamina B12, que é importante com que a criança autista tenha a vitamina B12 alta, acima de 900, porque a vitamina B12 ela ajuda nessa parte da bainha, dos neurônios, entendeu? Dessa conexão neuronal, é importante ter vitamina B12. É importante a vitamina D, tá? A vitamina D ela trabalha nessa parte do processo imunológico, né? De fazer imunomodulação, então também reage com várias partes do nosso corpo, várias substâncias, vamos dizer assim, com vários órgãos, então é importante a gente ter os níveis de vitamina D em altos graus dentro do corpo, magnésio também, então assim, tem muitos suplementos que têm muita importância no tratamento da criança autista, tá? Só que precisa avaliar o que realmente é necessário, fazer um tratamento personalizado. Através desse mineralograma a gente consegue entender quais são os minerais que estão deficientes, montar um tratamento específico para ele, né, personalizado. Você não pega, né, vamos dizer assim, todos os minerais e taca numa fórmula só, e às vezes a criança nem tem deficiência daquilo dali, você está dando, enfim. Então é importante avaliar cada criança, cada um, ok? Tá? Então
Bom, queridos, mais uma vez eu chamo vocês para participarem do grupo de WhatsApp, tá? Quem quiser, por favor, avise para os amigos de vocês, mandem para as outras pessoas, convidem as pessoas a participarem. Fiquem atentos, porque toda semana eu vou estar fazendo uma live, vou estar falando sobre várias patologias, tá? A cannabis, tratamento com cannabis medicinal para diversas patologias. Lembrando que é importante vocês encontrarem um médico especializado que possa ajudar vocês, orientar vocês com o tratamento, ok? É muito importante isso, tá? Se vocês quiserem um médico que tenha essa abordagem integrativa, que eu acho que é melhor ainda, porque os resultados e os benefícios vão ser muito melhores, tá? Quando a gente está falando de tratamento de criança autista, enfim, de todas as outras patologias, porque a medicina metabólica, a parte integrativa, ela atua na causa, né, nos desequilíbrios metabólicos, ela atua nesse processo de inflamação, de neuroinflamação, né, de inflamação intestinal, atua no processo de imunomodulação, então isso tudo é muito importante. A cannabis não é para ser usada de qualquer maneira, a cannabis medicinal tem que ter critérios, tem que saber utilizar, ok? E assim a gente pode ter muitos bons benefícios, muitas boas respostas, né? Tratamentos maravilhosos que a gente pode ver e ter por aí, ok, queridos? E é isso. Convido vocês mais uma vez para poder participarem do Centro Brasileiro de Referência em Medicina Canabinoide. A hora que vocês quiserem, eu estou aqui à disposição. Uma ótima semana para vocês e até semana que vem. Um abraço. Fiquem com Deus. Obrigada.